Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria. E é com grande alegria que hoje, nessa semana da Divina Misericórdia, tempo da graça de Deus, tempo da misericórdia de Deus, que nós iremos refletir sobre a humildade e a obediência. Então nós podemos pegar na Bíblia a palavra em Gênesis, capítulo 3, do versículo de 1 ao 6. Gênesis capítulo 3, do versículo do 1 ao 6, a culpa original. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto de toda árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer e de agradável aspecto, e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Palavras do Senhor, demos graças a Deus. Então, nesse tempo forte, que é o tempo da Quaresma, o tempo da Divina Misericórdia, venho falar desse tema, humildade e obediência. Nós podemos perceber em Gênesis e ver que a primeira mulher, Eva, Deus diz a ela e diz a Adão que eles não poderiam comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, mas poderiam comer de todos os frutos, de todas as outras árvores, mas menos daquela que estava no meio do jardim do Éden. Deus dá uma ordem a Eva, e ela, seduzida pela serpente, desobedece a Deus por conta de sua desobediência a Deus, Deus a expulsa do paraíso com Adão. Ora, Deus, na sua infinita bondade e amor pelo homem e a mulher, no qual ele tinha criado com muito amor e feito a sua imagem e semelhança, dá a eles um paraíso cercado de cuidados e da sua gloriosa presença. Mas Eva o desobedece, e aí há uma consequência para ela e Adão, nossos primeiros pais. A morte entra no seio daqueles que Deus tinha criado com muito amor, pois por desobediência dos nossos primeiros pais é que a morte entra no mundo. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, escolhe aquela que não teria parte com o pecado, aquela que traria salvação para a humanidade, aquela que seria modelo de santidade, obediência e humildade. E é nessa mesma palavra, que Deus já prefigura aquela que esmagaria a cabeça da serpente, e essa lhe feriria o calcanhar. Então nós podemos dar continuidade nesta palavra. Você pode pegar aí no capítulo 3, versículo 15, que diz assim: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta mulher que em Gênesis Deus já está falando é da Virgem Maria. É desta mulher que Deus fala. Esta mulher que Deus diz à serpente é a Virgem Santíssima. Eva trouxe a morte e Maria trouxe a vida em seu seio. Trouxe o poderoso Salvador que libertaria seu povo da escravidão do pecado e da morte. Então, mesmo os nossos primeiros pais, eles desobedeceram a Deus, mas Deus, na sua infinita sabedoria, ele já prefigura naquele tempo, já fala de Maria em Gênesis,
já fala daquela que esmagaria a cabeça da serpente, já fala dos seus filhos, da sua descendência. Nós somos a descendência de Maria. Então nós temos que procurar ver em Maria modelo de obediência, porque Nossa Senhora, ela foi obediente. Ela foi obediente a Deus. Ela, quando o anjo Gabriel apareceu a ela e disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então, naquele momento em que o anjo Gabriel aparece a Nossa Senhora, ele já, por meio daquela mensagem, se você for ver bem, Eva, ao contrário, é ave. Então o anjo Gabriel já fala da nova Eva, já fala de Maria Santíssima. Ela que traria ao mundo o Verbo encarnado, o novo Adão, nosso Senhor Salvador e Libertador. Então, por meio de Maria, a vida entrou no mundo. Por meio daquela que foi humilde serva, aquela que disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a sua vontade, conforme a sua palavra. Então Nossa Senhora, ela não hesitou, mas ela aceitou os planos de Deus e foi obediente. Foi obediente e humilde. E Nossa Senhora, ela não teve o pecado, ela foi criada sem o pecado. Nossa Senhora foi obediente e serva humilde, sofreu junto com Jesus, acompanhou todo o seu trajeto para a cruz, para morrer por nós. Então Nossa Senhora, nós somos essa descendência, como eu havia dito, da mulher. Então nós devemos imitar Maria, não desobedecendo a Deus, não procurando sempre fazer a nossa vontade, mas fazer acima de tudo a vontade de Deus. Porque se nós cumprirmos com aquilo que Deus fala, se nós formos obedientes a Deus, nós alcançaremos a graça de Deus. E aí nós poderemos viver plenamente. Porque por meio da graça, por meio da graça de Deus, nós podemos viver em santidade, em humildade, em obediência. Então nós devemos nos espelhar em Maria Santíssima, imitá-la, obedecendo a Deus, fazendo aquilo que Deus nos pede, porque Deus, ele tem um plano de salvação na nossa vida. E hoje o que nós mais vemos são servos desobedientes, o que nós mais vemos é falta de humildade, falta de obediência, cada um querendo fazer o que quer, não consultando, não perguntando a Deus qual que é a sua vontade na minha vida. Hoje nós temos uma geração, nós podemos dizer que temos muitos soldados de Deus, muitos daqueles que é da geração de Maria Santíssima que estão sendo formados. Mas nós vemos também uma geração Nutella, uma geração caída, uma geração que não quer obedecer a Deus, mas quer viver os prazeres do mundo e ao mesmo tempo querem servir a Deus. Como a mesma palavra de Deus diz, que nós não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então, nós temos que escolher. Se nós queremos ser santos, se nós queremos buscar a santidade, nós devemos obedecer a Deus. Porque o mundo, assim como a serpente que vem nos seduzindo, nos tirando da graça de Deus, assim aquela serpente fez com Eva, fez com Adão, os nossos primeiros pais. Então nós temos que dizer não ao mundo, não à nossa vontade, mas procurar sempre em Maria Santíssima viver essa humildade, essa obediência a Deus, escutando a Deus no íntimo do nosso coração e fazendo a sua vontade. Se nós queremos alcançar a nossa salvação, nós devemos obedecer a Deus assim como Maria Santíssima obedeceu. Assim como Deus, Jesus Cristo se esvaziou de si mesmo, esvaziou e veio ao mundo, se tornando verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
na carne. Para o quê? Para nos salvar. Então ele se fez homem para nos salvar. Suportou toda aquela humilhação por amor a nós. Por obediência ao Pai. Por obediência à sua missão. Deus foi a vítima expiatória pelos nossos pecados. E nos salvou e nos resgatou do pecado. Então foi por meio de Maria Santíssima que a vida entrou no mundo. Ela foi escolhida por Deus sem mancha do pecado, se fez pequena criatura confiando na grandiosidade de Deus, foi fiel a Deus, obediente e humilde. Maria, mãe da humanidade. O que era velho pela mancha do pecado, Deus fez o novo na vida de seus filhos, através dessa simples mulher, e grande nas virtudes e na graça de Deus. Maria, ela é tesoureira das graças. Ela é que nos indica Jesus. É ela que nos leva em um caminho, em uma via mais segura e mais curta ao seu Filho. Temos que querer sermos formados na escola de Maria, pois aprenderemos a sermos obedientes e humildes. Deus, ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Foi o que ele fez com Maria Santíssima. Maria Santíssima, por graça de Deus e por sua humildade, ela trouxe a vida ao mundo. Ela disse seu sim a Deus. Ela foi fiel a Deus no seu sim e na obediência. E ela foi feliz na sua missão porque ela obedeceu. Ela foi humilde. Ela não quis fazer a vontade dela, mas ela confiou tudo a Deus, porque ela sabia. Ela sabia que ela tinha um Deus onipotente. E ela confiou-se inteiramente a Deus. Não guardou nada para ela, não reteu nada para ela, mas confiou em Deus. Então Nossa Senhora, no momento em que Jesus sofre, no momento que Jesus, no caminho da cruz, Maria Santíssima, mesmo sentindo seu filho sofrendo, porque ela sofreu com Jesus, vendo seu filho sofrendo, passando por todo aquele sacrifício da cruz, ela confiou porque ela sabia que por meio de Jesus, por meio daquele sacrifício, Deus salvaria o seu povo. E ela confiou, ela foi humilde, ela foi obediente. Então que nós possamos meditar nessa palavra e vermos a consequência da desobediência de Eva. Que nós possamos meditar nessa palavra e perceber o que falta em nós para sermos humildes, para sermos obedientes a Deus. Vamos pedir a Deus essa graça, a graça da humildade, a graça da obediência. Nós podemos pedir também à Virgem Santíssima que ela nos ensine a sermos humildes e obedientes. E para finalizar, nós podemos pegar em São Lucas, capítulo 1, versículo do 1 ao 46, que fala sobre o cântico de Maria, quando ela visita a sua prima Santa Isabel. Então vamos pegar na palavra e vamos finalizar. Ela diz assim: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso, cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder de seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servidor, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para sua casa.
Então nós podemos ver no Cântico de Maria que Maria em nenhum momento ela se enaltece, mas ela exalta a Deus, o Todo-Poderoso. Então que nós possamos, como servos de Deus, como filhos de Deus, como filhos de Maria Santíssima, aprender dela a sermos obedientes e humildes servos. Então que nós possamos meditar nessa palavra e trazer para nós, tomar posse da graça de Deus, tomar posse da vida que é estabelecida em nossa missão, essa vida que vem de Deus, que é o próprio Deus encarnado no seio da Virgem Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.